Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros telespectadores. Estamos aqui no primeiro e último episódio do nosso podcast, Que Pena, onde falamos e debatemos sobre as subjetividades do crime, sobre direito penal, sobre todas as suas nuances e os seus crepúsculos. Vamos começar? Hoje o nosso tópico é sobre o naufrágio do barco Batomochê. Aí o Thiago, fala oi, Thiago. Oi. Vai contar um pouco dessa história aí pra gente e o resto dos nossos convidados, eu inclusa, vamos debater sobre. Eu me chamo Gabriele, aí temos o João Lucas. Salve, pessoal. Bom demais? Temos o Pedro Xavier. Boa tarde, bom dia, boa noite a quem nos ouve. E é isso aí, vamos falar. E o Thiago que vai contar desse caso aí pra nós, né, Thiago? Isso mesmo. Então, Pode começar. Já começando, fazendo um resumo sobre o famoso caso do barco Batomuxê, ou Batomushi, a gente pode dizer que é um caso bem emblemático, que ocorrido em 1988, que mostra como o direito ele pode ser injusto ao não punir aqueles que infringem as normas. Mas resumindo, durante o Réveillon de 1989, um barco pequeno e frágil não suportou as 150 pessoas presentes e, infelizmente, ocasionou um naufrágio, falecendo 155 pessoas. Assim, e em um primeiro momento a gente questiona, quem poderíamos culpar por essa tragédia? Jornalistas da época, ou mecânicos, já diziam que aquele barco já estava condenado, pois ele era velho e não estava em bom estado, com várias falhas de manutenção. Mas mesmo assim, naquela noite, a Polícia Marítima suspendeu o passeio após uma vistoria no barco e chegaram à conclusão que estava com excesso de peso. Porém, após uma conversa misteriosa e um aperto de mãos entre a polícia e o capitão, o barco foi liberado. Infelizmente, pouco antes da meia-noite, o barco afundou, deixando dezenas de mortos. Anos se passaram após a tragédia e os donos da embarcação e da empresa de turismo foram processados e condenados. Mas aí que vem o detalhe. Esses sócios, grande parte desses sócios, eles eram estrangeiros. E antes mesmo que a sentença fosse executada, eles simplesmente fugiram do Brasil e até hoje nunca cumpriram suas penas. Isso evidencia ou pode exemplificar de como o direito penal muitas vezes não consegue garantir a aplicação efetiva da justiça. Por mais que nosso sistema judicial tenha chegado à condenação, a falta de mecanismos, seja para evitar as fugas desses sócios ou para promover efetiva realização da justiça, deixou os sócios impunes. Por fim, vem o questionamento: qual lição fica para o direito penal após esse caso? A sensação de impunidade perpassa por décadas. Como o direito atual lidaria com essas tragédias? Será que nos dias atuais, se ocorresse um caso semelhante, as punições seriam mais efetivas ou não? O que vocês acham? Tenso, né? Do que eu lembro também, no documentário que a produção da Globo fez, né? Os sócios foram condenados a 4 anos de regime semiaberto, mas que nem você já disse, não chegaram a cumprir essa pena. O juiz até falou, era o que eu conseguia fazer com a lei daquela época. E também acho curioso que o juiz, ele era associado do mesmo escritório de advocacia que estava defendendo esses sócios, né? Com a grande genialidade do mesmo, em que quando ele foi dar, o presidente em questão, quando ele foi dar a entrevista, que ele acidentalmente descobriu que ele era sócio de quem defendia, né, os estrangeiros, os donos da empresa, e não das vítimas, né? Então, assim, isso pra mim... não sei como, né? Assim, um juiz leigo, literalmente, né, no mais puro sentido da palavra. Eu queria trazer aqui um ponto que eu achei extremamente importante do caso, que foi, pelo menos das aulas do Direito Penal 1, foi a noção do concurso de agentes e as noções
do dolo eventual. Primeiro porque a empresa sabia, e o dolo eventual surge disso. Eles tinham noção de um possível acidente, de que a embarcação não daria conta, e do dolo eventual na esfera pública que aconteceu. Porque aparentemente houve sim pagamento aos policiais que realizavam a vistoria no barco, e houve sim. E nesse caso já não pode falar da Marinha, mas a Marinha anteriormente, até o dia do próprio Réveillon, que houve esse acordo entre os policiais e os donos do barco, e os capitães do barco, né? Houve, de alguma forma, uma vistoria da própria Marinha. Então, assim, o Estado também tem culpa nessa situação, porque não apenas para que o delito pudesse ter ocorrido, passaram-se primeiro pela Marinha, independente seja incompetência, ou seja algum caso de corrupção e coisa do tipo, do gênero. E tanto quanto no dia do próprio acidente, que anteriormente houve sim um aparente suborno, né? Então, esse era um dos pontos principais que eu achei que responsabiliza tanto o privado quanto o público. Se eu não me engano, aquele juiz que julgou na segunda instância, corrija-me se eu estiver enganado, mas na primeira instância, só quem foi responsabilizado, se eu não me engano, foi um engenheiro, porque já era um barco bem velho, e mesmo assim eles colocaram um segundo andar nesse barco bem velho. Mas esse juiz da segunda instância, no caso, ele deu os 4 anos e pouquinho, porque ele falou que foi o que ele podia fazer era isso. Aí, se eu não me engano, ele saiu da magistratura e já se associou ao escritório que estava defendendo os suspeitos. Exatamente. Mas, em relação ao caso, eu acho que tem 4 principais falhas. Por quê? Primeiro, que o barco já era velho, e no barco velho foi feita uma reforma. Essa reforma, será que ela era regular, irregular? Dá a entender que esse barco não poderia ser reformado, nem talvez poderia estar circulando naquela época. Isso é verdade. Outro também problema. Tem o documentário que eles colocaram uma placa, quanto que era, de 4 toneladas em de cima concreto em cima, para você criar um segundo andar, verdade. Exatamente. Não só isso, pelo que eu entendi, a lotação desse barco, já era um barco velho, era de 20 pessoas, e pela contagem da Marinha, tinham 160 pessoas. Ou seja, essas duas questões deveriam refletir nos donos do negócio, né? Porque espera-se que se você já coloca 160 pessoas num barco velho e que cabe só 20, o barco chegar a afundar é um resultado, de certa forma, muito previsível. Mas também, assim, fora isso... Não, tem mais. Fora isso, poderia... A Marinha viu a irregularidade, poderia ter resolvido o problema, mas aí o problema da corrupção, enfim, do Brasil, todo mundo já conhece, não foi resolvido, poderia ter sido, e deu no que deu. E por último, a questão do judiciário, né? Morreram mais de 50 pessoas, está se arrastando pelos anos, nada é feito. Enfim, eu acho que a grande questão, esses 4 fatores cercam muito bem o caso e geram essa sensação de injustiça. E assim, esse caso mostra como o direito brasileiro tem uma cultura da impunidade, né? Assim, um sentimento de injustiça para aquelas famílias que tiveram seus entes perdidos. E assim, eu faço uma pergunta. A gente viu que os sócios saíram impunes e claramente eles foram beneficiados por essa ineficácia da justiça brasileira. Mas a gente também pode chegar a uma conclusão de que, se no lugar desses sócios empresários fossem um pequeno infrator, aquele carente de recursos financeiros ou que não tem redes de apoio poderosos, como tinha esses sócios empresários, acho que dificilmente essa pessoa sairia impune. O que vocês acham? Em muitas situações. A primeira delas, acerca desse ponto que você trouxe, Thiago, foi que as vítimas não eram pessoas de pequena relevância. Eram grandes famosos, eram ex-ministros. Então, e um ex-ministro, por exemplo, eu não lembro qual, um ex-ministro do planejamento, que perdeu a própria esposa. Né? Então, por exemplo, agora a gente pensa,
quem pode mais, normalmente pode menos, né? Isso é um próprio verbete do direito civil. Então, o que aconteceria nos outros negócios? E mais, o último ponto que eu consigo pensar é sobre a capacidade de execução deles. Já todas as empresas que esse grupo empresário tinha, elas já estavam em penhora, elas já estavam com constrições em cima delas e elas não eram executadas. Então, existem outras coisas, até na própria forma de como se dá esse processo de execução, né? Porque se você vendesse todos os CNPJs, isso foi dito nesse documentário, se você vendesse, se você realmente liquidasse, você conseguiria atingir aquele platô para indenizar todas as famílias, claro, né? Economicamente não se vai ter equivalência entre a pessoa perdida, entre o ente perdido e o valor monetário, mas já que é o que a lei assim determina, é o que eu acredito que deveria ter sido seguido. Pois é, dentro dessas pessoas famosas, né, que você disse que estavam dentro do navio, deram bastante atenção à atriz Yara Amaral, né? Que ela tinha um grande, grande medo do mar e acabou que ela acabou morrendo no mar, né, infelizmente. Sim, por decorrência do acidente, se eu não me engano, ela morreu de parada cardíaca, né? Acabou engolindo água, se afogou e quando encontrada, já num estado muito crítico, né? Mas basicamente foi isso. Eu acredito que a impunidade é muito grande para pessoas que possuem grandes grupos financeiros, né? Acho que esse é o ponto central disso, porque se fosse uma empresa que tivesse 2 barcos, como o Thiago bem ressaltou, 2 barcos que vivessem desse momento no ano e de outros momentos, mas que o fim do ano fosse onde eles realizassem mais atividades e tal, pela natureza de passar em Copacabana, no meio do mar, um Réveillon, com certeza essas pessoas já teriam sido punidas. Então dá a entender que o direito penal pune mais o pequeno, né? É um direito penal extremamente classista, é um direito penal dinheirista, né? Que se você consegue fugir, se você conhece as pessoas certas, seja em capital econômico ou social, você normalmente consegue se safar do que seria justo que sobrecaísse sobre você. Sabe o que mais me assusta? É que esse caso é de 1988, né? Já faz mais de 35 anos. E é um caso que, se você me contasse que foi no ano passado, eu teria acreditado. Porque, de fato, a gente continua vendo essa situação se repetindo, né? As pessoas com menos poder socioeconômico sendo pisadas pelo direito penal, enquanto saem impunes aquelas pessoas que têm mais poderio, né? Perfeitamente, Gabi. Perfeitamente. Beleza. Show, beleza. Pois é, gente. Esses foram os nossos pensamentos, esse foi o nosso debate. Infelizmente não poderíamos ficar mais tempo com vocês, né? Mas gostaríamos muito, se vocês pudessem deixar aquele feedback, aqueles comentários, da opinião de vocês. E eu dou uma boa tarde, bom dia, boa noite a todos. E até mais. Dá tchau aí, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, valeu. Valeu, galera. Até a próxima. E esse foi o Que Pena!